Bom dia! É um prazer enorme estar aqui, como vocês sabem, né? Eu adoro participar sempre de algo e de algum conteúdo que traz um despertar da consciência. Eu sou aquela mulher que busca o despertar da consciência. Bom dia, Cantina dos Sabores! E eu, como sou uma mulher que busco muito o despertar da consciência, eu acredito plenamente que quando eu consigo beber de uma fonte que realmente me dá uma relevância enorme sobre a minha vida, eu preciso partilhar. Eu sou Ivanilda Veiga, eu sou terapeuta, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou também um membro da sociedade, eu sou filha de Deus. Então, nessas lives que eu vou dar continuidade, é sobre espiritualidade. Porque eu acredito que quando nós temos a nossa espiritualidade em dia, quando nós conseguimos entender quem somos nós no percurso da vida, nós temos mais clareza sobre os caminhos que nós vamos percorrer. E é com esse intuito que eu quero fazer uma live curta, mas trazendo um insight poderoso para que nós possamos olhar para isto e entender, uau, o que isto quer me trazer de novo, né? Porque nós precisamos estar em lugar onde nós somos confrontados constantemente a mudar a nossa programação mental, a mudar a nossa ideia sobre a vida, a mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Porque se nós continuarmos no mesmo, significa que nós não estamos a evoluir. E a minha ideia, sem dúvida, eu estou a ler o livro O Céu e o Inferno. E é engraçado que este livro fala sobre várias reencarnações. E fala sobre várias formas e várias vidas em que um ser humano normalmente tem. Então, para isso, eu preciso entender e dizer assim, peraí, se eu tenho várias reencarnações, se eu hoje sou Ivanilda Veiga, estou a passar por alguma situação na minha vida, eu preciso entender que já fui uma pessoa muito má na outra vida, certo? Por que eu digo má? Porque se hoje eu estou com a minha vida bloqueada, se hoje estou sofrendo doenças, se hoje... mas Deus é bom, sim, tanto que Deus é bom e nós precisamos entender que doença não significa o fim. Momentos difíceis não significa o fim. Momentos que nos desconcertam não significa que está a acabar. Muito pelo contrário. É a oportunidade que nós temos de ser melhores no meio da dificuldade. Quando nós somos permitidos a passar por uma dificuldade, quando nós somos permitidos a passar por uma situação menos boa, não significa que Deus não nos ama, não significa que nós não somos filhos de Deus. Muito pelo contrário, somos, tanto que nós precisamos lapidar o nosso caráter e a nossa forma de comportar na vida. Bom dia, Clarice. Seja muito bem-vinda nesta live. Então, é sobre isso. É sobre nós entendermos que nós somos constantemente, perdoa-me pela minha voz, que nós somos constantemente convocados a crescer. E se eu já tenho várias sequências, várias existências passadas e nós ainda não conseguimos limpar de todos os erros que nós cometemos ao longo das outras existências, ainda tem campo aberto meu que eu ainda estou a passar por alguma luta, alguma dificuldade na minha vida por causa das outras existências que eu não superei, que eu ainda não consegui evoluir naquele lugar, naquele campo. E nós precisamos ver, deixa eu ver se eu encontro aqui, posso meter aqui. E nós precisamos ver que é muito importante nós entendermos que essas existências passadas, elas só interferem na nossa vida quando nós não abrirmos para o conhecimento e para nós desenvolvermos o ser que habita em nós. Se imagina, eu hoje sou Ivanilda e já posso ter sido Joana, já posso ter sido Pedro, já posso ter sido uma pessoa que reclamava muito, que murmurava muito. Eu estou a me usar como exemplo. Eu trago um bloco
de emoções ou de pensamentos no meu corpo físico, emocional, espiritual, que representa as outras existências que eu tive, que eu não comportei como deve ser. Se na minha vida acontece alguma coisa, então o que a vida me traz? Qual é a bondade que Deus nos dá? É de, nesta existência, eu cumprir com o ciclo que eu não cumpri na outra existência. Então, por isso é que quando eu era muito religiosa, porque eu cresci dentro de uma família religiosa, e isso não é mal, muito pelo contrário. Nós temos que entender que toda a parte religiosa, ela não é má, desde que não torne fanatismo. Então eu fui completamente educada de uma forma. E automaticamente, quando eu cheguei aqui a uma idade mais tenra, que eu tive necessidade de ir em busca do meu eu, daquilo que queimava dentro de mim desde criança, que eu não tive coragem de dar voz. E quantos de nós hoje... Só um bocadinho. E quantos de nós hoje não estamos a ter coragem de dar voz àquilo que realmente nós somos? Não estamos a ter coragem de falar aquilo que nós pensamos, porque nós nunca achamos de que é doideira da nossa cabeça, não, isso não faz sentido. Só que todas as vezes que nós dizemos aquilo que nós acreditamos que não faz sentido e que não tem lógica, parece que nós estamos a nos limitar, nós estamos a perder a confiança em nós mesmos. Porque nós achamos que aquilo que nós pensamos não é o correto. Nós achamos que aquilo que nós queremos dizer ou da forma como nós queremos viver não é a melhor forma. Então, automaticamente, muitas das vezes, nós mesmos somos limitadores daquilo que nós somos e que podemos ser. E se eu buscar a expansão da consciência, conseguir compreender no meu espírito quem eu sou, automaticamente... Mas eu sei que esse caminho não é fácil. Para mim não foi fácil fazer esse caminho. Para mim hoje foi fácil beber os conteúdos, ter que reprogramar a minha mente de uma forma tão limpa. Eu digo mais ou menos limpa, porque eu sei que eu tenho muito que limpar ainda, para poder falar sobre isso, o que realmente eu acredito. Expor quem eu sou de verdade. Sem medo do que os outros possam pensar. Sem medo do que os outros possam dizer. Porque esta é Ivanilda Veiga. Então, automaticamente, quando eu me posiciono em falar aquilo que realmente eu acredito, nem todos têm necessidade de concordar comigo ou não. Bom dia, irmã Vani. Deus abençoe sua vida e familiares. Boa semana. Amém. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida também. Então, quando nós começamos a entender que no meu espírito, na minha vida, nessa existência, eu estou com alguma situação que está travada, alguma forma de viver, de que não coadua com aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, não é para eu reclamar. Reclamação não vamos levar a lado nenhum. Muitas das vezes a reclamação que nós reclamamos, ele fica como um bloco, fica tipo como, vocês estão a ver o limo no mar, ele fica no nosso corpo espiritual como um limo. A forma pensamento, ele tem tendência a bloquear as nossas artérias para que nós não respiremos. Vocês não têm, é assim, eu como terapeuta, comecei a ver coisas que eu nunca pensei que existisse. Nós, às vezes, achamos que é o nosso inimigo que está a atrapalhar a nossa vida. Achamos de que é o fulano que nos fez mal. E muitas das vezes o mal é causado por próprio ser. Quando ele não se abre para viver certas circunstâncias, porque ele não quer aceitar as circunstâncias da vida. Ele não tem um pensamento bom. Ele não vive na maledicência, vive no ódio, vive na maldade. E automaticamente ele cria um bloqueio no seu corpo emocional e mental, que é a alma. Porque a alma é constituída por dois corpos. Corpo mental inferior e o corpo emocional, onde ficam lá registros. E aquilo é como limo no mar, aquilo fica no corpo do emocional do ser.
e bloqueia os chakras. E quando isso bloqueia os chakras da pessoa, a pessoa não consegue ter poder na vida, não consegue sentir boa disposição, não consegue ter bom ânimo, não consegue fazer com que as coisas fluam. E muitas das vezes há um questionamento de perguntar: meu Deus, por quê? Eu sou boa pessoa. Só que és boa pessoa com o outro. Só que esqueceste de ser boa pessoa contigo própria. Esqueceste de parar de criticar-te tanto. Ou de criticar os outros. Esqueceste de dar voz àquilo que tu realmente és. Porque aquilo que queima dentro de cada um de nós é a mensagem que nós trazemos para a vida. Só que muitas pessoas não querem. Eu acho que a palavra certa não é não querer. Eu acho que as pessoas não estão a ter coragem de ser quem eles são. Eu acho que as pessoas estão com medo de falar aquilo que eles acreditam. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão a tentar parecer ser. Só que no fundo elas não estão a ser. Eu falo e eu ponho-me também incluída nisto. Só que eu sei que hoje eu lapido-me nisto. Eu trabalho a minha identidade. Eu trabalho o meu ser. Cada vez mais eu busco mais conhecimento para que eu não fique presa nos meus próprios limos emocionais. Estou a fazer entender, espero que essa curta live possa trazer muita... Eu separei aqui um texto muito interessante e eu vou ler. Como eu vos disse, eu estou a partilhar com vocês o livro Céu e o Inferno. O autor deste livro é Allan Kardec. Eu gosto muito, o livro dos Espíritos, para mim foi o livro que me deu um buga na mente. Tirou tudo aquilo que eu aprendi até então e comecei a ver com os outros olhos. Os outros olhos, que todos nós somos espíritos, encarnados, desencarnados, não deixamos de ser espíritos, só que há mundos diferentes, há pessoas no mesmo mundo, num nível completamente diferente do que os outros, porque são espíritos completamente num nível diferente de compreensão, porque tudo muda quando eu mudo a minha forma de ver a vida. Tudo muda quando eu mudo a minha visão sobre mim e sobre o mundo. Quando é que começa? Começa quando eu mudo a visão sobre quem eu sou. Começa a mudar quando eu entendo quem realmente eu sou. Quem realmente eu sou. O que que me define. Isso, na prática, na fala, ele é muito fácil dizer. Mas na prática, vivendo, tentando ser, é algo que vai demorar muitas vidas, como se costuma dizer, para nós lapidarmos e conseguirmos expandir a nossa consciência na necessidade de evoluir como espíritos ascensionados. Nós podemos dizer assim: nossa, eu sou eu. É muito difícil. É muito difícil. Ainda quem está nessa prática precisa de um trabalho, de um contínuo, um olhar clínico constantemente. Porque a vida constantemente te esbarra com situações que tu ficas ali sem saber, que tu vês logo que é uma prova, que é um teste que a vida está a permitir passar, para tu mesmo entender se tu estás pronta e apta para evoluir e para subir de nível. Porque não é uma coisa que vem e te diz: olha, tu subiste de nível, és tu que abres-te para essa compreensão. Por isso é que pessoas que vivem na dificuldade financeira, pessoas que vivem na dificuldade do relacionamento e qualquer tipo de dificuldade, é simplesmente pelo fato de não ter expandido ainda a sua mente, não ter conseguido ver a vida com os outros olhos, conseguir enxergar a possibilidade no meio das todas as circunstâncias que surgem. Parar de reclamar, porque a reclamação, ele é uma trava, é uma barreira, é uma parede invisível que nós não vemos, ninguém vê. Mas a reclamação, toda reclamação, é uma parede espiritual que fica na tua frente para que tu não chegues lá, para que tu continues a reclamar. E todas as vezes que tu reclamas, preciso ir hidratando a minha garganta porque eu quero
aprender a falar devagar, porque o meu chakra laríngeo, ele é um chakra poderoso, mas ele é muito sensível. E todas as vezes que nós reclamamos, quem nós estamos a consagrar? É a Deus? É a luz? É a paz? É o amor? É a harmonia? Não! Muito pelo contrário, quando nós reclamamos, nós estamos a dar abertura para espíritos obsessores. E quando eu falo em espíritos obsessores, eu não estou a falar só daqueles que estão desencarnados. Também estou a falar daqueles que estão encarnados aqui na Terra. Muitas das vezes a companhia que nós temos são pessoas na mesma frequência que nós. E isso também muitas das vezes é uma limitação. E isso também é uma barreira para nós evoluirmos espiritualmente e mentalmente. Porque lá está o tal ditado, diz-me com quem andas, eu direi-te quem és. Porque se eu ando com uma pessoa que bebe todo fim de semana, que enche a cara, que não está nem preocupado, que bebe e faz tudo, o que eu vou fazer? Eu vou beber também. Se eu sento na mesa com uma pessoa que fofoca na vida do outro, fala mal de todos, o que eu me estou a submeter? A também falar mal. Então, na mesa que eu me sentar, define o caráter que eu quero ter. Na mesa que eu estou, define a pessoa que eu quero ser. Evoluir depende. Então eu separei aqui um texto, eu vou ler esse texto que eu achei muito interessante. A humanidade não se limita à Terra. O que isso significa? Que nós não temos só, muitas das vezes eu sempre aprendi quando eu era menina que Deus era um homem branco, um branco, ok? Barbudo, que estava sentado no seu trono lá no céu e que havia o céu e o inferno. E se nós formos estudar a física quântica, a física, a química, isso é tudo falta de compreensão. Porque se eu for estudar todas essas físicas, eu entendo que há vários planetas na nossa existência, que não há só a Terra. É um ledo engano do nosso espírito entender ou compreender que a nossa existência é só aqui na Terra, que não há outras vidas. E muitas das vezes, se nós soubermos ou imaginarmos que além do planeta Terra há outras vidas em outros planetas, nós ficamos até receosos, porque sempre nos foi impregnado de que a vida só existia no planeta Terra. E não é. É simplesmente uma base, um fato de nós começarmos a procurar essa informação. Ela está próximo de todos aqueles que querem ser mais bem informados, expandir a sua consciência. Então aqui o Allan Kardec, ele está a dizer assim, a humanidade não se limita só à Terra. É o lei do engano quem pensa isso. Isso é a minha palavra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Isto ele está a dizer que há muitos outros mundos fora da Terra, que há muitas outras vidas além de nós e do mundo aqui existente no globo da Terra. Então isso é um mito, nós acreditarmos que só há existência aqui. E eu vos digo, ainda bem que não há só a existência na Terra, porque nós estamos muitas das vezes a ser salvos por outros planetas que estão muito mais avançados que nós, que está com um nível de compreensão muito mais elevado que nós, que vem aqui para quê? Para nos auxiliar. Só que nós não conseguimos enxergar eles, porque a nossa densidade corpórea, tapa a nossa visão. A densidade corpórea tem a ver com a densidade dos nossos corpos físicos, que impede a nossa compreensão do além daquilo que nós fomos ensinados a vida toda. Então nós, o que nós precisamos fazer? Buscar o conhecimento. Lá está, porque que o Salomão falou na Bíblia de que tudo que nós buscamos, temos que buscar o conhecimento, porque é muito mais valioso do que ouro e prata. Só que hoje todo mundo quer ouro e prata. Só que nós não entendemos que o conhecimento dá-te ouro, prata e muito mais. O conhecimento
é vida. Quem busca o conhecimento, ele desperta para algo a mais. É algo poderoso isso. Faço-me entender, por isso é que eu digo e repito, a terapia foi para mim a porta de entrada para a minha liberdade visual, emocional, espiritual. Eu era uma mulher completamente diferente. Eu cria só naquilo que me ensinaram. Eu hoje não, eu creio naquilo que eu busco informação e que coadua com os meus valores. Então aqui já habitou há inumeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. E isso está-nos a dizer que há outros mundos que já habitou os desaparecidos. Os desaparecidos podem estar num outro planeta, pode estar noutra existência. E como já habitou os desaparecidos, e vai habitar os que estão a se formarem. Então nós aqui no planeta Terra, nós podemos dizer que nós estamos em plena escola da vida. Que aqui é uma formação. Que quando nós desencarnarmos, por isso é que Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, e vós não sois desse mundo, é porque nós um dia vamos ter que ir com o nosso diploma. Por isso é que quando chegarmos lá, o que é que tu fizeste? Esse é o diploma de todo espírito quando desencarnar. O que é que tu fizeste? Fizeste isso, fizeste aquilo, não evoluíste aqui, vais ter que voltar outra vez para cumprir tudo isso porque não foste capaz de cumprir o teu papel. É sobre isso. É sobre várias encarnações. E todos nós vamos receber. Nós estamos longe da evolução daquilo que é necessário ao nosso espírito para voltar de verdade a reencontrar com o Pai. Com o Supramona. Nem vou entrar aí porque nem eu ainda tenho tanto conhecimento para entrar no Supramona. Sabe? Então é uma consciência expandida. É preciso nós buscarmos entender quem somos. Então, depois ele diz, tendo-se criado de toda a eternidade. Então Deus, ele constantemente criou espíritos. Só que quando Deus criou o espírito, ele criou espíritos inofensivos, ingênuos. Por isso é que há homens primitivos e ainda há homens primitivos. Ainda há homens que estão ainda a légua de distância de evoluir. E ainda há homens que já estão muito evoluídos, depende. Faço-me entender? Eu espero que sim. Ele diz aqui, tendo criado toda eternidade, habitará e se formará muitos existentes, muito antes que a Terra existisse e por mais remota que a suponhamos, outros mundos haviam, nos quais espíritos encarnados precorreram as mesmas fases que ora precorrem os demais recentes da formação. Então isso significa que aqui, eu vou pegar esse texto e vou pôr como se nós estivéssemos aqui para finalizar essa live. Imagina, nós estamos aqui nessa existência. Só que outros povos já viveram aqui, outros povos já percorreram aquilo que hoje nós estamos a viver, foram alguém que veio e teve que lutar, teve que passar por coisas muito menos daquilo que nós hoje estamos a passar, para que nós tivéssemos oportunidade de ter o conhecimento que nós hoje estamos disponíveis a ter. Hoje quem não tem conhecimento, quem não busca é porque não quer. E o conhecimento vale muito mais do que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu vou perder tempo a ler o livro, só que quando tu lês o livro, tu expandes a tua consciência de tal forma que muitas das vezes ele te abre portas de que se tu não tivesses lido o livro, não terias. É fácil compreender isso. Ler um livro, buscar conhecimento numa biblioteca, visitar espaços antigos que têm histórias, sabe? É uma forma de eu expandir a minha consciência. Sentar com pessoas que falam coisas que eu não sei. Coisas que eu estou a aprender como novo. Como aquele bebê que não sabe nada, mas que está apto a aprender. Tudo isso ajuda a evoluir o nosso espírito.
E é sobre isso. Eu trouxe essa live aqui como uma forma de dizer assim, parem de pensar que há só existência nessa vida. Não acreditem de que nós não precisamos evoluir, porque muitas pessoas dizem assim, eu vou curtir, eu vou divertir, porque a vida é uma só. Só que isso não é verdade. Só que isso não é. Enquanto nós continuarmos a pensar assim, nós vamos a viver como se amanhã se acabar, acabou, mas não é. Só que quando acabar esta vida, eu vou ter que voltar outra vida para fazer aquilo que eu não fui capaz de fazer. E se eu não tiver capacidade de fazer naquela vida, eu vou ter que voltar outra vez. Estão a ver que se nós não evoluirmos, parece que nós estamos a levar sofrimento de um lado para o outro, porque a bagagem ela é nossa. A bagagem, ninguém vai nos aliviar a bagagem. Ninguém vai tirar o peso daquilo que nós precisamos cumprir como seres. Ninguém vai carregar a nossa responsabilidade como filhos. Então eu preciso o quê? Não é ser bonzinho. Muitas das vezes as pessoas acham que é ser bonzinho, que é tratar bem o outro. Do que vale tratar bem o outro, tratar bem as pessoas quando tu não te tratas bem, quando tu não sabes quem és, quando tu não sabes qual é o papel que deves cumprir, quando tu não tens convicção contigo. Quando Deus, muitas das vezes as pessoas oram, acham que Deus está lá em cima e Deus está dentro de cada um de nós. Quando eu me trato mal, eu trato mal a Deus. Quando eu não tenho cuidado com a alimentação que eu como, eu não estou a alimentar o Deus que habita em mim. Quando eu permito estar em lugar de fofoca, bebedeira, tatará, não sei o quê, eu não estou a valorizar o ser que habita em mim. Depois eu acho que Deus está lá, depois eu vou pedir, eu vou ser perdoado. Quando não precisas ser perdoado de nada, só precisas reconhecer o Deus que habita dentro de ti. Só precisas reconhecer a força que existe aqui e começar a te tratar como um templo. Porque Ele está dentro de cada um de nós. Não há um Deus fora, há Deus dentro. Porque eu preciso olhar para o meu colega de trabalho, para o meu patrão, para o meu irmão, para o meu filho, entender que ele também carrega e habita Deus dentro dele. E nós somos Deus e somos parte de um Deus. Não há uma diferença de, Deus está lá em cima, centrada no trono, de barba branca, espera para fazer a lei. Que Deus é esse? Eu não conheço desse Deus. Eu conheço um Deus que Ele é amor, que Ele nos dá a oportunidade constantemente de evoluir. E é dessa forma que nós temos que entender. É dessa forma que nós temos que interpretar esse Deus maravilhoso que está constantemente a nos dar oportunidade. Paremos de entender que Deus está fora e começar a dizer assim, o que eu estou a fazer com a minha vida? De que forma que eu estou a viver? Eu estou a honrar a minha vida. Eu estou a valorizar a vida que me foi dada. Porque se eu não estou a valorizar a vida que me foi dada, eu não estou a cumprir com a minha missão. Não é sobre ser bonzinho com os outros, quando tu não és boa para ti. Quando tu não sabes valorizar o ser que existe em ti. É muito mais do que dizer autoestima. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que dizer, nossa, tá tudo bem. Não, tá tudo bem aqui dentro. É um vazio existencial de que as pessoas estão a sentir e as pessoas estão a refugiar e a tentar apagar o sol com a peneira que não dá. Porque uma hora a cobrança vem e todos nós vamos ter que pagar o nosso preço pelas irresponsabilidades que não fomos capazes de cumprir. Isso é muito mais. Eu gosto da Helena Galvão, da Lúcia Helena, também tem outra mulher que eu gosto muito que falam sobre olhar para a tua mente. O que é que tu estás a dizer? Quais são as palavras que saem da tua boca? A palavra que tu sai da tua boca forma a tua realidade. Porque a realidade ela começa dentro da tua mente. Qual é o pensamento que tu tens sobre ti? De que forma é que tu acreditas que tu tens que viver? Por isso é que nós precisamos limpar o nosso campo mental, porque o nosso campo mental elimina a nossa realidade. Não é clichê, é uma realidade pura, de nós entendermos que eu estou simplesmente a ser resultado daquilo que me foi imposto a vida toda aqui, no meu córtex cerebral. E eu estou a ser resultado de todas as memórias, palavras, lembranças que alguém impregnou aqui.
por mal ou por bem, não importa. Importa que eu estou a ser resultado disto. E ele está no meu subconsciente. E quando eu vou buscar o conhecimento, eu quebro esse padrão. O meu maior desejo é ajudar mulheres a quebrar esse padrão. A não viver e não se permitir viver sempre na vida mediana, pequena. E à espera do ser coadjuvante. Quantas de nós somos? Porque eu já fui coadjuvante. À espera que vai haver um milagre. Quando eu não entendo que eu sou o verdadeiro milagre da minha vida. Todos os dias quando eu levanto, eu sou um milagre. Não espera acontecer mais milagre, porque só o fato de tu teres mais oportunidade de uma vida, de cumprir, de ser responsável, de te amar, de te valorizar, de agradecer. Já aconteceu um milagre. Só que o que é que tu estás a fazer com essa oportunidade? De que forma é que tu estás a aproveitar esta oportunidade? É isso que nós devemos fazer uma reflexão para compreender. É desta forma que nós temos que começar a nos questionar a nós, não é o outro, é a nós. Bom, eu vou terminar essa live e que Deus abençoe todos vocês, que possamos ter essa coragem de ser mulheres e homens, porque não é só uma mensagem para mulheres, mas é uma mensagem para todos aqueles que necessitam e têm desejo de ser diferente, têm desejo de quebrar barreiras, têm desejo de romper com tudo aquilo que te limita como ser. Ter ousadia de falar e de viver aquilo que tu acreditas. Gente, meus amores, isso é um processo. Só o fato de nós darmos um passo já é muito bom. E que Deus abençoe. Obrigado, Gitama, Cumbo, Pedro, Samiruma, desculpa, não sei dizer. E um beijo para vocês e que Deus abençoe, que nós possamos despertar a nossa consciência. Porque o verdadeiro poder de Deus, ele está aqui dentro. Eu vou correr agora. Eu espero que cada um de nós possamos ser determinados hoje. Tomar posse da nossa vida. Fazer aquilo que nós sabemos que vai nos fazer bem. Cada dia me torna a pessoa na qual pretendo ser. Parabéns. Parabéns. Porque é um passo, eu também posso te dizer isso. Eu também estou todos os dias a dar um passo em direção a isso. E eu orgulho ouvir isso. Eu orgulho muito ouvir isto, porque alguém que diz isso é alguém que está a lutar com as suas crenças. É alguém que está a tentar quebrar paradigmas para vencer. E parabéns mesmo, de coração. E que Deus continue a te dar força dentro de ti, dentro da tua capacidade de conseguir cada vez mais. E é sobre isso, e até amanhã vou continuar a partilhar com vocês o livro que eu estou amando ler, O Céu e o Inferno, porque eu acho que esse livro vale a pena muito para todos poderem conseguir compreender por que nós existimos e por que há isto e tantas outras questões que podemos desmistificar. Beijo, que Deus abençoe, tchau, tchau. Bora treinar!